Em estado de coma, os 3 sentidos iniciais são perdidos. Contudo, a capacidade de visão mental ainda persiste. Existe um alerta interno e a audição continua ativa. O indivíduo permanece no corpo, suspenso num estado prolongado de limbo. A capacidade de agir está totalmente suspensa. O corpo não responde, mas ainda é possível escutar o que é dito ao redor. As pessoas ao redor desejam comunicar-se, porém são incapazes. Esta condição é muito próxima e assemelha-se bastante à experiência de estar à beira da morte. Antes de descobrir o que acontece quando você morre, peço a todos que estejam passando por dificuldades, seja por doenças, vícios em bebidas ou cigarros, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração dedicado, onde oramos pela cura, libertação e vitória de cada um. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Agora, vamos para nosso entendimento deste vídeo. Ao morrer, inicialmente, a mente se desconecta dos 5 sentidos. Com as impressões se dissipando, o tato desaparece primeiro, seguido pelo paladar e, finalmente, pelo olfato. Esses 3 sentidos se extinguem. Restam apenas a audição e a visão, que ainda funcionam. É como estar em um balão de ar quente, observando a paisagem abaixo. Você enxerga tudo o que ocorre no solo, como um engarrafamento, por exemplo, mas não pode intervir. Apenas observa enquanto o balão segue adiante, levado pelo vento. Os 3 primeiros dias após a morte são marcados por uma intensidade excepcional, e após esse período, a alma inicia sua adaptação a um novo reino, distanciando-se progressivamente deste mundo. Ao deixar o corpo físico, as noções de tempo se alteram drasticamente. 6 meses correspondem ao dia e outros 6 à noite, com um ciclo completo de 1 ano, equivalendo a apenas um dia. Apenas uma fração mínima das almas, cerca de 1%, permanece ligada à Terra por um período prolongado. Os rituais finais, conforme as práticas hindus, são particularmente significativos, uma vez que a pessoa ainda é capaz de ouvir. Durante esses rituais, é lembrado à alma que ela teve uma vida nobre e que seu corpo, composto por 5 elementos, deve permitir que o elemento terra retorne ao solo. O elemento água retorna ao seu estado aquático, o fogo se funde com o fogo e o ar se integra ao elemento ar, enquanto você, sendo luz, se une à luz universal de sua origem. Livre de manchas, pecados ou marcas, você é a encarnação da alegria pura e do amor. Retorne à sua origem e seja verdadeiramente livre. Abençoe toda a criação, pois você é livre e não necessita de mais nada. Parta e espalhe suas bênçãos. Esses são os mantras entoados proporcionando um profundo alívio. Nesse instante, é como se alguém exclamasse: você não é definido pela mente, pelo intelecto ou pelos pensamentos. Você não é essas coisas. Você não é afetado por elas. Você simplesmente não é. Você se liberta de tudo isso, alcançando uma completa e absoluta liberdade. Comumente, à medida que as pessoas se aproximam do fim da vida, muitas perdem o apetite, enquanto algumas deixam de ter interesse por alimentos, outras ainda sentem desejo por comidas específicas. Nos últimos 10 dias, é benéfico oferecer às pessoas alimentos que elas sempre apreciaram. Assim, ao sentirem o aroma dessas comidas, podem encontrar algum conforto. O espírito delas encontra consolo, como se tivessem saboreado aquela comida, proporcionando algum alívio durante os 10 dias. Esse processo é comum. Muitos praticantes, durante a meditação, sentem como se nada estivesse acontecendo. Isso ocorre porque parte dos méritos alcançados está sendo transferida para seus ancestrais. Isso é inevitável. Quando você medita, uma fração da energia e do mérito gerados, assim como quando realiza boas ações ou oferece caridade, são enviados aos que vieram antes de você e lhe proporcionaram a vida. Você recebeu seu corpo de alguém e é por isso que realiza todas as suas ações. Assim como uma herança,
uma parcela do mérito das suas ações é automaticamente atribuída a essa pessoa. No mundo material, quando alguém morre, você herda seus bens e dívidas, não é verdade? Da mesma maneira, no plano espiritual, essas transferências também ocorrem. Antes de dormir, concentre-se intensamente em um pensamento específico. Esse mesmo pensamento aparecerá em seus sonhos e, ao acordar pela manhã, será o primeiro em sua mente. As impressões mais marcantes perduram. Ao morrer, se alguém está cercado por lembranças persistentes de algo, por exemplo, frango, sua consciência, dominada por essa impressão no momento da morte, pode adotar essa forma ilusória. Os últimos dias de uma pessoa podem ter um impacto maior do que toda a sua vida anterior. Isso é ilustrado por numerosas histórias na Índia. Por exemplo, um sábio altamente iluminado, chamado Rishi, estava meditando à beira de um rio quando notou um jovem cervo na água. Ele saltou para salvá-lo e, ao fazer isso, machucou a perna do animal e cuidou dele. O Rishi desenvolveu um forte apego ao cervo e, consequentemente, ao falecer, reencarnou como um cervo. Este caso é notável porque se considera quase impossível que uma pessoa iluminada renasça em um corpo animal. É tido como um dos grandes paradoxos. Este relato de Jada Bharat é frequentemente mencionado para enfatizar que as últimas impressões são cruciais. Como um yogi que se transformou em cervo, os desejos mais intensos e os medos mais profundos de um indivíduo desempenham um papel fundamental na definição de suas futuras existências. Por exemplo, ratos geralmente reencarnam como gatos, não como cachorros, e certos animais temem somente outros animais específicos. O animal que provoca maior temor em um ser é frequentemente aquele em que ele reencarna, pois o medo mais intenso constitui a última impressão significativa na mente antes da morte, influenciando o próximo renascimento. Os avós, muitas vezes, têm um vínculo mais forte com os netos do que os próprios pais. Por isso, é comum que as almas dos avós reencarnem como seus netos, mantendo até mesmo os mesmos nomes, uma prática que remonta aos tempos védicos. Isso ocorre porque, na velhice, o apego mais profundo muitas vezes se dirige aos netos, e a alma tende a renascer dentro da mesma família devido a esse laço intenso, refletindo uma conexão mais restrita e fechada com o mundo. O vínculo é intensamente forte dentro de uma mesma família, ou quando existe uma aversão profunda entre indivíduos, eles tendem a reencarnar juntos. Assim como diferentes aparelhos requerem específicas voltagens para funcionar corretamente. Seu iPad, por exemplo, só opera com uma certa voltagem. Uma voltagem muito alta pode danificá-lo. O mesmo se aplica a lâmpadas e geladeiras, que operam com voltagens predeterminadas. No contexto espiritual, cada alma, dentro do corpo sutil e dos corpos causais, é dotada de uma quantidade específica de energia. Durante o encontro de um homem e uma mulher, no momento da concepção, a energia presente define o tipo de alma que será atraída para encarnar no planeta. A união entre um homem e uma mulher influencia o tipo de alma que irá se manifestar, determinando a voltagem ou energia dessa alma. O suicídio, por sua vez, pode ser comparado a expressar um extremo desconforto, como sentir muito frio, e ao invés de se agasalhar, remover todas as roupas. É semelhante a uma criança que precisa dormir, mas, por estar chorando excessivamente, não consegue encontrar o sono. Da mesma forma, ao enfrentar o frio intenso, a resposta não seria se despir de tudo, mas o suicídio é exatamente isso. Uma tentativa equivocada de alívio que não resolve a causa subjacente do sofrimento. O suicídio não alivia a pessoa do sofrimento que a levou a essa escolha. Na verdade, ela pode acabar enfrentando essas mesmas questões por um período ainda mais prolongado e, eventualmente, terá que reencarnar. Mesmo após se libertar de todos os desejos e aversões, pode haver um retorno. Se isso acontece, é por compaixão. Retornando então como uma pessoa livre,
Ela pode agir no mundo conforme deseja e partir quando sua missão estiver concluída. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal Mundo Espiritual. Você já teve alguma experiência ou insight durante um estado meditativo que sentiu como se estivesse em outro plano? Compartilhe nos comentários. E fique ligado. O próximo vídeo vai aparecer na tela em breve e promete aprofundar ainda mais essas fascinantes discussões sobre o espiritual e o transcendental.